Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria dividir esses momentos com você, com a sua família, você que nos acompanha, né? Todos os dias, né, todas as noites aqui nas nossas transmissões, ou também você que nos assiste, nos acompanha lá pelas nossas postagens no YouTube, nos assistindo aí em qualquer momento do dia, qualquer hora, e tendo a oportunidade, né, na verdade, também de compartilhar e espalhar esse conteúdo. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Vejam Só, mais uma oportunidade de crescimento, de reflexão, de aprendizado dos assuntos relacionados à Palavra de Deus. É exatamente esse o objetivo do Vejam Só, levar até você conhecimento. Não respostas prontas, mas plantar aquela semente no seu coração para que você estude, para que você se interesse, para que você pesquise, leia sobre os temas e aí sim dê as suas respostas sobre os assuntos que nós abordamos todas as noites aqui no Vejam Só. Daqui a pouquinho nós vamos rodar a nossa matéria, ela vai apresentar o tema da nossa conversa, mas antes eu quero apresentar o nosso convidado e também falar um pouquinho sobre o trabalho dele. É com muita alegria que o Vejam Só recebe na noite de hoje o professor André Soares, ele que é ligado à Igreja Batista Bíblica. Professor André, obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Amém, Zeca. É sempre um prazer poder participar desse programa tão precioso. A gente que agradece a colaboração e a cooperação do irmão. Afinal de contas, é só através do conhecimento dos nossos convidados que o Vejam Só consegue avançar e chegar e ter a notoriedade que tem hoje em dia. Por isso, nosso muito obrigado, professor. Antes da gente falar um pouquinho do trabalho, inclusive já tem um material aqui em mãos, queria que o irmão passasse o endereço da igreja para a gente, por favor. Ótimo. Eu faço parte da Igreja Batista Bíblica, que fica num bairro chamado Valparaíso, em Santo André, na região do ABC Paulista, né? Nosso endereço é Rua Tupi, número 461. Rua Tupi, número 461, Santo André, São Paulo. Se você quiser nos visitar, será muito bem-vindo em nosso meio, com certeza. Tá? Aproveito para mandar um abraço para todo o pessoal da minha igreja, especialmente para os jovens, né, que eu tenho o prazer de liderar lá na igreja. Legal. Também quero mandar um abraço e um beijo para minha família, para o meu pai, especialmente, que nos acompanha aqui no estúdio, né? E também para minha amada, minha noiva, Laís Aranda. Inclusive, encontrei o nome do seu pai? Paulo Guedes. Paulo Guedes. Pastor Paulo Guedes. Que não é o da economia, né? Não é. Tá bom. Não é. Então, tá bom. Então já deixa aqui claro. Eu encontrei com ele nos corredores e ele falou assim, agora eu sou conhecido como o pai do André. Aí eu falei, o filhão inteligente daquele, né? Não tem como não ser, né? Muito orgulhoso. Fica aqui o nosso registrado. Paulo, um abraço, viu, meu irmão? Obrigado pelo carinho também. André, eu queria que o irmão comentasse um pouquinho sobre esse livro que eu vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui para o pessoal. E o pessoal vai perceber que não é da sua autoria. Não é. Mas eu queria que o irmão comentasse um pouquinho sobre esse livro que tem um trabalho importante do irmão. Ótimo. Esse livro foi lançado recentemente pela editora Pronobis, que é uma editora especializada em teologia batista, história dos batistas. E esse é um dos clássicos da tradição batista, né? Foi o primeiro tratado batista acerca do batismo, né? Então o autor, John Norcott, faz uma defesa extensa e bem minuciosa sobre o batismo nas águas, o batismo de crentes, né? E no final também há um adendo, um acréscimo bem interessante, que é um texto de um autor batista chamado Fred Maloney, que também fala acerca do batismo. Eu tive o privilégio de traduzir para o português essa obra, é um clássico batista, e se você quer saber mais sobre o assunto, sobre o batismo, vai ser muito proveitoso para você, com certeza, ler essa obra. Sim, é um trabalho da editora, qual é o nome da editora? Editora Pronobis. 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 Então tem aqui o livro, tá bom, o material. Os contatos do professor André durante toda a entrevista estarão à sua disposição. Então, se você tiver interesse no material ou em outros materiais também da editora, ou também, obviamente, no trabalho que o irmão realiza, no ministério dele, fique à vontade para contactá-lo por lá, tá bom? Ali ele vai te passar toda a orientação devida, se for do seu interesse adquirir o livro também. É um assunto que o Vejam Só já tratou algumas vezes e tem muita polêmica, Sim. Vale a pena você ter esse material também em mãos, tá bom? Mas não foi sobre o batismo que a gente te convidou para falar, não, André. Pois é. Vamos te colocar em uma outra fogueira. Aí. O André já é conhecido pelas fogueiras aqui no Vejam Só, porque via de regra veio para assuntos escatológicos, Exatamente. Que são sempre complexos. Exatamente. Mas hoje nós vamos falar de um outro assunto que também é muito interessante. Nós vamos rodar a matéria, ela vai apresentar o tema, vai colocar alguns questionamentos. Na sequência, a gente volta com as primeiras observações do André. Vejam só.
No capítulo 3 de Daniel, o rei manda construir uma estátua e convoca a todos os nobres e administradores de Babilônia para se apresentarem diante da estátua e, a um determinado sinal, se prostrarem e adorarem a estátua de ouro. Quem não fizesse isso seria lançado na fornalha de fogo. No versículo 9, vemos alguns caldeus indo a Nabucodonosor com uma denúncia. Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham se prostrado e adorado a estátua conforme a ordem do rei. Portanto, deviam ser mortos na fornalha. O restante da história pode ser encontrado no capítulo 3. A grande dúvida é onde estaria Daniel naquele momento, já que ele não aparece entre os que foram denunciados como não tendo adorado a imagem. Alguns afirmam que isso tem relação com o cargo que Daniel ocupava. Enquanto Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no mesmo nível dos outros oficiais, Daniel era o segundo abaixo do rei, portanto, acima de todos esses. Outra possibilidade, Daniel não se curvou diante da estátua, mas sua desobediência à ordem só teria sido testemunhada por seus escravos diretos. Ainda podemos colocar uma outra pergunta. Daniel teria se curvado diante da estátua? Será que existe essa possibilidade? Hoje, o Vejam Só vai conversar sobre o assunto. Fique ligado, já estamos no ar. Já estamos no ar e é uma pergunta muito intrigante. Inclusive, quando a gente conversou sobre o tema, né, eu perguntei para André, você acha que a gente vai conseguir falar um programa inteiro sobre o assunto? Ele falou, rapaz, talvez precise até mais de um programa para dar conta de tanto assunto que tem. André, para a gente começar, eu vou pedir para o irmão responder a nossa pergunta tema, pontuando as questões, né, os aspectos que o irmão vai defender a sua tese. E aí depois, durante o programa, a gente vai aprofundando essa conversa. A pergunta é, Daniel se prostrou diante dessa estátua? E por isso ele não estava junto com os colegas? Ele não se prostrou? Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Certo. Eu creio que Daniel não se prostrou diante da estátua construída pelo rei Nabucodonosor. E ao longo do programa eu vou tentar defender essa tese, vou tentar oferecer motivos pelos quais eu creio que o autor bíblico, inspirado por Deus, né, nos leva à conclusão de que Daniel de fato não se prostrou diante da estátua. Mas, em suma, o que eu diria é o seguinte. Eu vou ter oportunidade de falar um pouco mais sobre a estrutura do livro de Daniel, mas nós temos aqui em Daniel um livro bilíngue, um livro que foi escrito em duas línguas, né? O primeiro capítulo foi escrito em hebraico e do capítulo 8 ao capítulo 12 nós temos um texto em hebraico também. Agora, a seção que vai de 2:4 a 7:28 foi toda escrita em aramaico, né? Então nós estamos lidando aqui com um texto que faz parte da seção aramaica do livro de Daniel. E essa seção aramaica forma um bloco unificado, um bloco que tem um sentido, né? Os capítulos estão organizados de uma forma que nós podemos chamar de concêntrica. Na verdade, várias denominações que nós podemos usar aqui, né? Alguns falam de uma estrutura anelar, de uma estrutura quiástica, de uma estrutura palistrófica, mas eu prefiro usar o termo concêntrico, tá? Nós estamos lidando com uma estrutura concêntrica. O que é isso? Nós temos 6 capítulos nessa estrutura aramaica de Daniel. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se nós colocássemos esses capítulos numa linha, nós poderíamos unir o capítulo 2 ao capítulo 7 por meio de um círculo, depois o 3 ao 6 e depois o 4 ao 5. Né? Então nós formaríamos círculos concêntricos. E por que nós devemos ligar esses capítulos por meio de círculos? Porque eles têm tudo a ver. A história que é narrada no capítulo 2 tem o mesmo enredo da história que é narrada no capítulo 7. No capítulo 2 nós temos o famoso sonho de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor sonha com uma estátua compósita, uma estátua que tem uma cabeça de ouro, que tem peito e braços de prata, que tem o ventre e coxas de cobre e que tem pernas de ferro. Né? Então a estátua tem 4 elementos. E esses 4 elementos representam 4 reinos. No final, né, um reino destrói essa estátua, se instaura e enche todo o mundo. No capítulo 7 nós temos basicamente essa mesma história, só que com outras figuras. Nós temos no capítulo 7 a visão dos 4 animais que Deus deu a Daniel. Então havia lá, primeiramente, um animal que se assemelhava a um leão, né, com asas de águia. Depois apareceu um segundo animal, né? Esse segundo animal que Daniel viu
era semelhante a um urso que tinha 3 costelas entre os dentes. Depois, o terceiro animal era semelhante a um leopardo com 4 cabeças e com 4 asas. E depois, o quarto animal, né, era o mais terrível de todos, que tinha dentes de ferro e que esmigalhava os povos, né, e esse animal tinha 10 chifres. Na sequência, o significado da visão é dado a Daniel. Esses 4 animais representam também 4 reinos. E depois se instaura no mundo um novo reino. Então, os capítulos 2 e 7 têm uma estrutura muito semelhante, eles contam a mesma história. O mesmo acontece com os capítulos 3 e 6 de Daniel. Né? No capítulo 3, nós temos a história que nós vamos analisar aqui hoje. Né? A história dos 3 amigos de Daniel que são lançados na fornalha. Agora, no capítulo 6, que é o capítulo que equivale a esse, nós temos uma história com exatamente a mesma estrutura. A história de Daniel na cova dos leões. Em ambas as histórias, nós temos hebreus, que estão no contexto de uma corte estrangeira. A confiança e a fé deles em Deus é colocada à prova, eles se mostram fiéis a Deus e por isso então são condenados à morte. Os 3 amigos de Daniel são condenados à fornalha ardente, enquanto Daniel é condenado à cova dos leões. Só que Deus, graciosamente, livra os seus servos de forma miraculosa. Então vejam que essas 2 histórias têm exatamente a mesma estrutura. E isso acontece também nos capítulos 4 e 5, que estão no centro de toda essa estrutura. No capítulo 4, nós temos a história da arrogância de Nabucodonosor, né? Só que Nabucodonosor acaba se arrependendo depois. Enquanto que no capítulo seguinte, capítulo 5, nós temos a história da arrogância de Belsassar. Só que Belsassar acaba não se arrependendo depois. O meu ponto é que quando nós temos na Bíblia histórias que têm a mesma estrutura, o autor bíblico quer que nós as leiamos em conjunto. A intenção dele é que uma história ilumine a outra, que uma história lance luz sobre a outra. Então, quando nós lemos o capítulo 6, nós aprendemos que Daniel era fiel a Deus. Quando nós lemos o capítulo 3, nós aprendemos que os 3 amigos de Daniel eram fiéis a Deus. Se Daniel era fiel a Deus no capítulo 6, então, presumivelmente, ele era fiel também no capítulo 3. O autor bíblico quer que essas 2 histórias sejam lidas em conjunto. E nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco melhor sobre essa estrutura, sobre essa dinâmica dos capítulos da Sessão Aramaica de Daniel ao longo do programa. Sim, e a importância de você andar com essas 2 questões muito próximas também, para você conseguir responder essas perguntas. Bom, o André deu a resposta dele, agora eu quero ouvir a sua resposta. Como é que você responde a nossa pergunta tema aqui do Vejam Só? E para isso, você vai entrar lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Você vai encontrar lá não só as nossas enquetes, mas também outras formas de participar do programa, seja enviando perguntas que serão feitas aos convidados, sugestão de tema, sugestão de convidados também. Fique à vontade por lá, tem muita interação. Apenas um lembrete, o Vejam Só é gravado. Então, eu vou falar para você agora uma enquete que nós já colocamos lá no nosso Instagram, mas se você entrar agora, outra enquete estará disponível. Não tem problema, vote na que está disponível lá, participe também através daquela oportunidade lá, tá bom? A pergunta que nós colocamos lá no Instagram foi a seguinte: Daniel se prostrou diante da estátua de Nabucodonosor? E aí você tem 2 opções: sim, ele se prostrou, ou não, ele não se prostrou, tá bom? Fique à vontade, responda, né, dê a sua visão, a sua resposta e, na sequência, justifique o porquê que você escolheu uma ou outra, tá bom? Durante o programa nós vamos tentar colocar esses comentários por aqui também. André, para a gente entender um pouquinho melhor essa história que é narrada, ela conta de uma estátua e às vezes fica muito assim, né? Poxa, o que será que é isso? O que a gente está falando? O que era essa estátua? Qual era o objetivo dela? Por que tinha que ser adorada? Qual era a história? Ótimo. Excelente pergunta. Isso talvez seja um pouco chocante para alguns, né? Mas, na verdade, essa narrativa de Daniel 3 é, de fato, uma narrativa bem desestabilizante, bem perturbadora, e isso de forma intencional por parte do autor inspirado por Deus. Ele quer que a narrativa soe assim para o leitor, né? Eu creio que... Isso é chocante. Eu creio que essa estátua era, na verdade, uma homenagem não a uma divindade babilônica, não ao próprio rei Nabucodonosor, mas uma homenagem de Nabucodonosor a Daniel. Eu creio que a estátua era uma homenagem a Daniel, o que deixa a narrativa ainda mais chocante, ainda mais perturbadora, né? E por que eu acho isso? Vamos voltar ao final do capítulo 2.
né? Lembrando que no capítulo 2, Daniel tinha interpretado, por revelação de Deus, o sonho de Nabucodonosor, e Nabucodonosor tinha ficado surpreso, tinha ficado impressionado com a revelação que Daniel tinha dado a ele. E qual foi então a atitude de Nabucodonosor ao ver que Daniel tinha sido capaz de interpretar o seu sonho que nenhum outro sábio da Babilônia tinha sido capaz de interpretar? Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 46. 2:46. Então, o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Nabucodonosor se prostra diante de Daniel como se Daniel fosse uma divindade e presta adoração a ele. Nós temos aqui 2 verbos aramaicos que são bem importantes. O verbo nefal, que significa prostrar-se, e temos também o verbo segid, que significa adorar. Esses 2 verbos serão repetidos no capítulo seguinte. Então, no capítulo seguinte, Nabucodonosor erige aquela grande estátua de ouro, né, e ordena que todos os seus servos, né, se prostrem diante da estátua. Vamos ver, então, no versículo 5, qual é a ordem que se dá. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Mais uma vez aqui se usam aqueles mesmos 2 verbos hebraicos que haviam sido utilizados no capítulo anterior. O verbo prostrar-se, verbos aramaicos, na verdade, né? O verbo prostrar-se e o verbo adorar. Então, é como se Nabucodonosor quisesse que todos os seus servos se engajassem na adoração que ele havia prestado a Daniel. Ele quer que todos os seus servos também adorem aquele homem que tinha sido capaz de interpretar o seu sonho, de revelar o seu sonho, né? E a outra coisa que me leva a essa conclusão. Se nós prestarmos atenção, as pessoas que são convocadas para adorar essa estátua são os altos dignatários do rei. Não é o povo de forma geral. São os altos dignatários do rei. São as pessoas que ocupavam cargos oficiais na Babilônia. São os dirigentes da Babilônia. Essas pessoas são convocadas pelo rei para que elas prestem adoração àquela imagem que o rei havia acabado de erigir. Se nós voltarmos ao final do capítulo 2, nós vamos perceber que Daniel tinha sido engrandecido devido ao fato de ele ter interpretado o sonho do rei Nabucodonosor. Ele havia sido elevado à posição de maior destaque na Babilônia, apenas abaixo do rei Nabucodonosor. Então, o fato de Nabucodonosor ter convocado apenas os altos dignatários, os altos servos, as pessoas do alto escalão babilônico, indica que essas pessoas estavam lá para prestar homenagem ao seu novo chefe, ao seu novo líder. E esse líder era então, né, Daniel. Então faz todo sentido na narrativa que de fato aquela imagem fosse uma homenagem a Daniel e não ao próprio rei Nabucodonosor. Ele quer que todos adorem aquele que ele mesmo havia adorado. É interessante a gente pensar nessa possibilidade, André, no seguinte sentido: será que Daniel, por algum motivo, deixou isso subir à sua mente, ao seu coração? Tem alguma indicação disso? E, de repente, por isso ter alguma coisa a ver com o fato dele não estar na história, assim, lançado na fornalha, né? Ótimo, ótimo. Então, como eu mencionei agora há pouco, o objetivo do narrador é que a sua narrativa, de fato, soe bem perturbadora para o leitor. É como se o leitor ficasse completamente sem chão aqui. Quando o leitor percebe que talvez essa imagem fosse uma homenagem a Daniel, e quando ele percebe também que Daniel está completamente ausente dessa narrativa, como se ele fosse invisível, né? O leitor fica completamente desconcertado, fica sem chão. Ele fica se perguntando, mas cadê Daniel? Por que Daniel não aparece aqui? Eu quero a presença de Daniel. E Daniel presumivelmente está lá. Mas por que então o narrador simplesmente não menciona ou ignora por completo? Né? Será que o narrador se esqueceu do seu protagonista? Não, evidentemente o narrador bíblico não se esqueceu do seu protagonista. É impossível que alguém se esqueça do protagonista da sua própria história. Mas o narrador, de forma deliberada, esconde de nós o protagonista, porque ele quer realmente nos deixar sem chão. Ele quer nos fazer enxergar algo que nós não estamos enxergando até então. Né? Eu creio que Daniel não deixou que o sucesso subisse à sua cabeça, nem nada do tipo. Porque, como nós aprendemos na narrativa paralela do capítulo 6, Daniel era um homem fiel e leal a Deus.
Daniel era um homem que, em meio à perseguição, em meio às dificuldades da vida, permanecia fiel a Deus. Tanto que ele acabou sendo, eventualmente, lançado na cova dos leões por sua fidelidade a Deus. Então, nós aprendemos, na narrativa paralela do capítulo 6, que Daniel era fiel a Deus quando exposto a uma situação de perigo, quando a sua fé era colocada à prova. Então, já que Daniel era assim, ele, presumivelmente, no capítulo 3, também se manteve fiel e leal a Deus. Mas por que, então, o narrador bíblico simplesmente não o menciona? Né? Por que apenas Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, que eram os nomes hebraicos desses 3 jovens, né? Por que apenas eles 3 foram lançados na fornalha ardente e Daniel não estava lá? Porque o narrador tem um objetivo com isso. Né? E talvez depois eu possa deixar mais claro aqui qual é o objetivo do autor com isso. Até antes da gente entrar nessa questão do objetivo, o irmão citou de novo esse paralelo entre as duas histórias, do 3 e do 6, e aí eu queria um esclarecimento sobre isso, né? No sentido assim, elas são paralelas, mas elas não são a mesma história, elas não contam o mesmo momento, são momentos distintos, mas vamos dizer assim, com o mesmo ensino, com a mesma ideia, é nesse sentido que elas caminham juntas? Isso, são histórias que têm um enredo praticamente idêntico, né? E histórias na Bíblia que têm um enredo praticamente idêntico foram escritas para que fossem lidas em conjunto. Por exemplo, né, nós temos a história famosíssima de Esther. Né? Esther era uma jovem hebreia que foi levada para uma corte estrangeira, no caso a corte persa. E quando ela foi levada à corte persa para participar daquele concurso de beleza, né, promovido pelo rei Assuero, foi oferecida a ela comida persa. E o que Esther fez? Ela se alimentou, ela comeu a comida daquela corte estrangeira. Essa história tem uma estrutura, tem um enredo muito semelhante à história de José. Né? Também de José, mas sobretudo da história de Daniel. Sim. Né? Daniel e seus 3 amigos são levados a uma corte estrangeira também, quando ainda eram jovens, no caso a corte babilônica. E a comida babilônica é oferecida a esses 3 jovens. 4 jovens, na verdade, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Qual é a atitude deles? Eles optam por não se alimentar da comida babilônica. Porque a lei dietética do judaísmo, a lei dietética da Bíblia hebraica, proibia que um judeu se alimentasse de comidas que não fossem preparadas conforme todo aquele ritual que nós encontramos no texto da lei. Né? Então, aqueles jovens voluntariamente optam por se abster da comida estrangeira, optam por permanecer puros do ponto de vista ritual. Eles não queriam desagradar a Deus com a sua alimentação. Mas esse não foi o caso de Esther. Esther, quando foi exposta à mesma situação, resolveu se alimentar da comida estrangeira, resolveu se alimentar da comida persa. Quando nós temos 2 histórias na Bíblia, com estruturas muito semelhantes, com enredo muito semelhante, elas devem ser lidas em conjunto, mas mais do que isso, o enfoque do narrador, né, o ponto que o narrador quer enfatizar, se acha naquele ponto divergente. As histórias são muito parecidas, as histórias são quase idênticas, mas há um ponto divergente. E é justamente esse ponto divergente que o narrador quer enfatizar para nós. Né? Quando nós comparamos a história do capítulo 3 de Daniel com a história do capítulo 6, de fato as histórias são muito semelhantes, são muito parecidas. Mas há um ponto divergente. O ponto divergente é a atitude do rei para com os amigos de Daniel e depois a atitude do rei para com Daniel no capítulo 6. No capítulo 3, o rei Nabucodonosor é completamente hostil aos amigos de Daniel. Ele quer de todas as formas matar aqueles jovens. Ele não mostra nenhum tipo de simpatia por aqueles jovens. Mostra apenas hostilidade. Agora, quando nós chegamos ao capítulo 6, que é muito semelhante ao 3, nós vemos que a atitude do rei Dario para com Daniel era completamente diferente. Ele amava Daniel e queria livrar Daniel. Né? Ele se mostra solícito para com Daniel, ele se mostra simpático para com Daniel. Por mais que ele perceba que a atitude que ele havia tomado acabou prejudicando Daniel, ele age no sentido de tentar livrar Daniel da condenação certa. Então ele se mostra simpático a Daniel. O ponto divergente entre as 2 narrativas, então, é a atitude do monarca estrangeiro para com os hebreus. Um é hostil, outro é solícito. Né? Um se mostra maligno, o outro se mostra benigno. Né? Então, o ponto que o narrador quer enfatizar é justamente essa diferença. O ponto do narrador bíblico é como se fosse o seguinte: não importa se o rei que está no comando é um rei hostil
ou é um rei favorável? Quem coordena o destino do povo de Deus é o próprio Deus, independentemente do monarca que esteja sentado no trono. É Deus quem está comandando o destino do seu povo e Deus é suficientemente poderoso para livrar o seu povo de qualquer condenação em qualquer contexto, seja um contexto hostil, seja um contexto favorável. Esse ensinamento aí do cuidado de Deus com o seu povo, a gente pode deixar como a mensagem central dessa sessão em aramaico aí que você tem comentado, André, ou não? Existiria um outro tema central, alguma mensagem que essa sessão passa? Certo. Eu creio que essa sessão aramaica, né, que compreende os capítulos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de Daniel, tem um sentido geral. Tá. Né? Vamos pensar novamente naqueles círculos que eu mencionei agora há pouco. Né? O círculo que une os capítulos 2 e 7, 3 e 6 e 4 e 5. Né? Agora vamos fazer um corte transversal. Vamos passar do círculo mais exterior para o círculo mais interior. Vamos partir de fora para dentro. O que nós encontramos? Nos capítulos 2 e 7, nós temos uma história que diz respeito aos impérios do mundo, aos reinos desse mundo. Né? O Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano. Né? Então nós temos nos capítulos 2 e 7 a história de impérios. Quando nós penetramos mais para dentro dessa estrutura, nós encontramos os capítulos 3 e 6. Os capítulos 3 e 6 tratam da história de reis. Nabucodonosor, no capítulo 3, e Dario, no capítulo 6. Né? Agora, quando nós chegamos ao centro da estrutura, aos capítulos 4 e 5, nós temos acesso ao coração dos reis. Nós temos acesso àquilo que se passa na mente dos reis. E o que se passa na mente deles é arrogância. Né? Eles buscam se engrandecer. Então, nós partimos daquilo que é mais geral para aquilo que é mais específico. Em todos esses casos, em todas essas duplas de narrativas, né, nós temos o controle exaustivo de Deus. Deus controla o curso da história dos reinos, Deus controla os reis desses reinos e Deus controla os corações dos reis. O objetivo dessa sessão aramaica de Daniel é afirmar o controle universal e exaustivo de Deus sobre reinos, sobre reis e sobre corações de reis. É o que nos ensina, por exemplo, o livro de Provérbios. Né? O livro de Provérbios diz, com todas as letras, que Deus controla o coração do rei. Né? Aquilo que é inacessível para o homem, aquilo que o homem não consegue enxergar, Deus enxerga e pesa, e avalia, e julga. Né? Deus enxerga aquilo que está dentro do coração de um rei, que controla um reino e que controla reinos ao longo da história. Antes da gente continuar, professor, o irmão observa que essa é uma leitura que a pessoa faz normalmente do livro, dessa situação que o irmão colocou agora, desse tema geral, ou via de regra a leitura mais apressada, mais informal ali, acaba sugerindo um relato da história de um personagem, no caso de Daniel? Certo. Bom, a leitura bíblica pode ter diferentes níveis, né? Isso é fascinante na Bíblia, aliás, né? Um leitor que não se aprofunde muito na história bíblica, que não busque se aprofundar muito nas técnicas literárias dos autores bíblicos, pode usufruir muito assim, mesmo assim, da Bíblia. Né? Pode fazer grande progresso na sua fé simplesmente lendo a Bíblia de forma superficial. Mas também há níveis mais profundos na Bíblia. Né? Os narradores bíblicos, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, eram extremamente hábeis ao narrar histórias. Né? Algumas pessoas, de forma completamente desavisada e ignorante até, né, ao lidarem com as narrativas bíblicas, falam, não, isso aqui é muito estranho, que texto mal composto, né? É como se ele estivesse sendo escrito por uma criança um pouco desajeitada, né? Esse texto não possui nenhum refinamento estético, literário, é uma coisa meio feia, meio estranha. E, via de regra, as pessoas que têm essa impressão a respeito das narrativas bíblicas têm essa impressão porque elas estão julgando a Bíblia com um olhar anacrônico. Como assim? Elas estão analisando a literatura moderna, os padrões literários da modernidade, e estão avaliando a Bíblia conforme esses padrões modernos. Mas a Bíblia não foi escrita para ser lida com padrões modernos. A Bíblia deve ser lida com olhos de um antigo. E quando nós analisamos a Bíblia com esse olhar antigo, com esse olhar contextualizado,
nós percebemos que os narradores bíblicos eram extremamente hábeis na composição do seu texto. Eles utilizavam técnicas literárias extremamente rebuscadas e refinadas. A Bíblia não é um livro que apenas nos ensina a verdade. A Bíblia é um livro que nos ensina a verdade de modo belo, de modo aprazível, com uma composição artística impecável e maravilhosa, espetacular. Então, quando nós nos conscientizamos de que a Bíblia é um livro, é uma obra de arte literária, né, nós podemos ler a Bíblia com mais profundidade. Né? Nós podemos nos conscientizar das técnicas utilizadas pelo narrador bíblico, pelo escritor bíblico. E essas técnicas que ele utiliza, então, nos levam à compreensão mais profunda e exata da mensagem que ele nos passa. Nós, então, penetramos com mais profundidade no texto bíblico. Nós adentramos a profundezas que anteriormente nós não éramos capazes de penetrar. Né? Quando nós éramos ignorantes e líamos apenas a superfície da Bíblia. A superfície é preciosíssima, mas quanto mais nós cavamos, mais ouro nós encontramos. Sem dúvida, e essa análise literária é uma oportunidade muito interessante para quem gosta de ler a Bíblia, de você entender o formato e como isso é utilizado. É um passo, né? Óbvio que tem outros mais profundos, como o André falou, mas esse já abre bastante essa análise do enredo, da personagem, é muito legal, muito interessante mesmo. Bom, André, você disse que Daniel não se prostrou diante da estátua, beleza. E cadê ele dentro da fornalha? Por que ele não foi parar lá também? O que aconteceu que o rei mudou de ideia no meio do caminho aí? Ótimo, ótimo. Vamos lá então. Bom, quando o leitor começa a ler esse capítulo 3, ele logo percebe que Daniel não está lá. E se eu estiver correto na análise que eu fiz agora há pouco, né, a análise de que a estátua era uma homenagem a Daniel e não ao próprio rei Nabucodonosor ou a uma divindade que ele adorasse, quando o leitor percebe que provavelmente aquela estátua era uma homenagem a Daniel, ele quer ainda mais encontrar Daniel nessa narrativa. Né? É muito desconcertante que nós não encontremos Daniel nessa narrativa. Nós ficamos o tempo inteiro em busca de Daniel. Cadê Daniel? Cadê Daniel? Eu não consigo encontrar Daniel aqui de forma alguma. Quando o leitor vai se aproximando do final do capítulo, né, depois que os jovens são lançados na fornalha ardente, o leitor pode imaginar que tem um pouquinho de luz. Né? Eu vou ler aqui o versículo 24. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. Então o leitor, ao chegar nesse ponto, pode imaginar, finalmente encontrei Daniel. Daniel apareceu dentro da fornalha, né? Ele estava lá, era o 4º homem que estava lá na fornalha. Finalmente encontrei Daniel. Mas então o leitor continua lendo o texto e percebe que não era Daniel. Sim. O leitor está desesperadamente em busca de Daniel. Ele quer encontrar Daniel de todas as formas. Mas quem ele acaba encontrando no lugar de Daniel? Vamos continuar então lendo o texto. Nabucodonosor diz a respeito desse 4º homem o seguinte: o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então não se trata de um ser humano, trata-se de um ser que pertence a outra categoria, né, a outro tipo de ser. No final do capítulo, versículo 28, Nabucodonosor diz o seguinte: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Nós temos então aqui uma referência ao anjo do Senhor, ao anjo de Deus, tão frequente nas narrativas do Antigo Testamento, né? E como eu costumo argumentar, esse anjo de Deus, esse anjo do Senhor, é o Filho em seu estado pré-encarnado. É o próprio Jesus Cristo, conforme ele se revelava no Antigo Testamento. Esse anjo do Senhor é frequentemente mencionado e aludido no Antigo Testamento, por mais que nós não consigamos perceber a sua presença algumas vezes. Mas, por exemplo, o anjo do Senhor, segundo a Bíblia, foi responsável por libertar Israel do Egito, foi responsável por liderar Israel na sua marcha de 40 anos pelo deserto, foi responsável pela conquista de Canaã, e ele é responsável por muitos e muitos grandes eventos que ocorrem na história de Israel. E sempre que ele se manifesta em forma perfeitamente humana. Ele se manifesta com o aspecto de um homem. Né? E, ao mesmo tempo, as pessoas que se deparam com o anjo do Senhor imediatamente reconhecem que estão diante do único Deus verdadeiro. Mas tomem cuidado, eu não estou falando que o Filho de Deus é um anjo. O termo anjo, em hebraico malar, significa mensageiro, alguém que porta uma mensagem. Nós temos então aqui o mensageiro do Senhor.
alguém que traz uma mensagem da parte de Deus. Nesse caso, né, o anjo do Senhor traz o livramento da parte de Deus a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, o que está acontecendo aqui? O leitor de Daniel 3 está desesperado em busca de informações a respeito de Daniel. Mas o que ele encontra? Ele encontra Daniel? Não. Quem ele encontra é o próprio Deus. E é como se um narrador bíblico desse um tapa na cara do leitor nessa altura, né? Sim. Por quê? O grande tema da seção aramaica de Daniel, capítulo 2 ao capítulo 7, é um mistério. Em todos os capítulos nós temos mistérios. No capítulo 2 nós temos um mistério. O mistério é o sonho do rei Nabucodonosor. Esse sonho precisa ser revelado e interpretado. Trata-se de um mistério. No capítulo 4 nós temos um segundo sonho de Nabucodonosor, né? Aquele sonho com a grande árvore que enche toda a terra e debaixo de cujos ramos se abrigam todos os animais e povos de todo o mundo, né? Então, nós temos aqui um mistério que precisa de interpretação. No capítulo 5, nós temos aquela famosa inscrição que é feita por uma mão na parede. E o rei Belsazar fica completamente desesperado, querendo saber o que significa aquele mistério. No capítulo 7, nós temos o mistério dos 4 animais. O que significam aqueles animais? O que significa esse mistério? O grande tema da seção aramaica de Daniel é o mistério. Mas qual é o mistério do capítulo 3 e também do capítulo 6? Que mistério nós temos aqui? O mistério é justamente o sumiço de Daniel no capítulo 3 e o sumiço de Sadraque, Mesaque e Abednego no capítulo 6. Onde está Daniel? Onde estão Sadraque, Mesaque e Abednego? E esse mistério, isso é bem interessante, esse mistério é dado para o leitor solucionar. É como se o narrador bíblico estivesse chamando a participação do leitor. Ele está oferecendo ao leitor a possibilidade de buscar solucionar um dos mistérios. Não sei se você ia falar alguma coisa. Não, é que eu ia fazer essa associação com os 3 lá no capítulo 6, mas eu queria que o irmão continuasse falando exatamente desse mistério, porque a pergunta que fica é exatamente essa. Poxa, então tá bom, eu que tenho que responder. E onde que eu vou colocar Daniel, então, nessa história? O que ele poderia estar fazendo? Que tipo de indicação a Bíblia ou o texto nos dá de algo que Daniel poderia estar fazendo? Ele poderia estar no quarto dele orando, que era o hábito. O que a gente pode... Porque o leitor tem que dar a resposta, mas ela tem que ser baseada em alguma questão. Não dá para simplesmente... foi passear no shopping. Não dá, né? Sim, com certeza. Como é que você vai... Que pista que você vai ter para poder responder essa questão? Ótimo. Bom, então, ainda sobre esse tema do mistério, né? Então, o leitor é convidado pelo narrador a participar do solucionamento desse mistério. Onde está Daniel, afinal? O que ele estava fazendo? E o leitor bíblico fica o tempo inteiro buscando algum tipo de indício no capítulo 3. Fica tentando solucionar o mistério, fica tentando juntar as peças do quebra-cabeça para ver se ele tem algum indício de onde Daniel estava, né? E ele faz isso de forma absolutamente frustrada, né? Ele não consegue encontrar uma resposta para esse mistério. E essa é uma técnica literária extremamente rebuscada e refinada, utilizada pelo narrador bíblico, né? Quando o leitor chega ao capítulo 3, ele evidentemente acabou de passar pelo capítulo 2, o primeiro capítulo da seção aramaica. E o que nós aprendemos no capítulo 2 é que quem soluciona mistérios é Deus. O homem não é capaz de solucionar mistérios. A resposta do mistério sempre está em Deus. Quem foi capaz de interpretar o sonho de Nabucodonosor? Daniel. Mas por conta própria? Não, por revelação de Deus. Deus revelou o mistério a Daniel e Daniel, então, o passou ao rei Nabucodonosor. Quem soluciona mistérios é Deus. Mas quando o leitor chega ao capítulo 3, ele fica, via de regra, por conta própria, tentando solucionar o mistério. Ele fica por conta própria buscando indícios que o auxiliem na solução do mistério. Ele acaba se esquecendo da lição que ele acabou de aprender no capítulo 2. A lição de que apenas Deus soluciona mistérios. Então, por conta própria, ele se coloca a buscar uma solução para esse mistério. Ele se esquece com muita facilidade do que acabou de aprender no capítulo 2. E que vai aprender de novo no capítulo 4, depois no capítulo 5, depois no capítulo 7. Né? O narrador quer passar para o leitor essa mensagem. Você precisa saber que a fonte da solução dos mistérios está em Deus. Se você quer solucionar o mistério, você precisa buscar a solução em Deus, em vez de continuar buscando solução por conta própria, em vez de ficar buscando solução no homem, em si mesmo, como fez Nabucodonosor no capítulo anterior. No capítulo anterior, Nabucodonosor convocou todos os sábios do seu reino para que eles dessem a interpretação do seu sonho, mas nenhum homem é capaz de interpretar mistérios. Quem interpreta mistérios é Deus.
E o narrador bíblico está lançando isso no rosto do leitor. Está falando, você precisa aprender essa lição. Quem soluciona mistérios é Deus e apenas Deus e exclusivamente Deus. Eu vou colocar uma pergunta, André, que a gente recebeu lá pelo nosso Instagram. Vou, inclusive, colocar as duas na sequência. Já vou aproveitar que a gente vai entrar nesse momento de perguntas. E aí vou pedir para o André responder esse questionamento aí que os nossos internautas colocaram. E aí depois a gente volta, principalmente para essa relação de Daniel, dos amigos, nos 2 capítulos, tá bom? A primeira pergunta é do Moisés Urbano da Silva, aparece aí o perfil dele, tá bom? E ele fala o seguinte, qual a base bíblica e exegética para afirmar que Daniel não estava no evento? Aí que tá. Tem essa afirmação que ele não estava lá? Existe essa resposta? Então, não existe essa resposta, porque o narrador bíblico, de forma deliberada, está invisibilizando Daniel. Daniel, presumivelmente, está... Posso fazer uma provocação claro. aqui? Pode. Pode ser uma exclusão para preservar a imagem de Daniel? Que seria péssimo, de repente, colocá-lo como obedecendo aquela ordem? Ou então, não dá nem para ventilar isso? Então, eu creio que não, na verdade, né? Eu creio que o narrador, ao deliberadamente invisibilizar Daniel, quer levar o leitor do texto bíblico para o ponto em que ele deseja. Né? Quer ensinar uma lição para o leitor bíblico, a lição de que mistérios devem ser solucionados somente em Deus. Daniel, presumivelmente, estava presente. Você pode sentir a presença de Daniel, embora ele esteja invisível. Né? Quais são os elementos que revelam aqui a presença de Daniel? Por exemplo, logo no começo do capítulo 3, nós lemos, né, que todos os líderes da Babilônia estavam lá. Essas foram as pessoas convocadas pelo rei Nabucodonosor, os líderes de toda a Babilônia. E Daniel era o líder máximo. Então Daniel presumivelmente estava lá. Além disso, se a estátua de fato era uma homenagem a Daniel, nada mais natural do que Daniel estivesse presente lá. Isso é esperado. E o mesmo acontece de forma muito interessante no capítulo 6. Né? Os 3 amigos de Daniel não são mencionados, então o leitor fica se perguntando, né? Mas cadê os amigos de Daniel? Por que eles não foram lançados na cova dos leões? Será que eles oraram ao rei como o rei queria que acontecesse? Será que apenas Daniel se manteve fiel? E mais uma vez, para adicionar um pouco mais de perturbação à narrativa, o narrador nos dá indícios de que os amigos estavam presumivelmente lá, embora eles sejam invisibilizados. Né? Quais são os indícios de que os amigos de Daniel estavam lá? Bom, então, indo para o capítulo 6, nós aprendemos que Daniel foi exaltado pelo rei Dario. Mas se nós voltarmos ao capítulo 2, nós aprendemos que quando Daniel foi exaltado por Nabucodonosor, ele solicitou ao rei que exaltasse juntamente consigo os seus 3 amigos. Então talvez Daniel tenha feito o mesmo aqui quando ele foi exaltado pelo rei Dario, o primeiro rei da Pérsia. Além disso, depois do decreto emitido pelo rei Dario, o decreto que previa que durante o espaço de 30 dias as pessoas deviam dirigir orações apenas a ele, como se ele fosse um deus, logo depois desse decreto, Daniel vai para sua casa a fim de orar. Mas nós já tínhamos aprendido no capítulo 2, que quando Daniel foi para sua casa para orar, ele solicitou oração também aos seus 3 amigos. A expressão aramaica é exatamente a mesma. Daniel vai para sua casa para orar. Então nós temos indícios de que os amigos de Daniel também estavam lá. Só que o autor bíblico deliberadamente os invisibiliza, assim como no capítulo 3 ele invisibiliza Daniel. Daniel presumivelmente estava lá, mas ele é tratado com indiferença, por assim dizer, pelo narrador bíblico. O narrador bíblico não se concentra em Daniel, por mais que tudo que o leitor queira é ênfase em Daniel. Sim. O leitor quer saber onde está Daniel, mas o narrador bíblico fala, não, eu não vou te dar essa informação. Eu não quero que você olhe para isso. Eu quero que você olhe para outra coisa. Ele quer ensinar para o leitor que ele não deve procurar Daniel. Ele deve procurar Deus, que soluciona mistérios. O narrador está procurando por Daniel, mas no final das contas ele acaba encontrando Deus, que ele devia ter procurado logo no início. A ausência que o leitor bíblico devia ter notado aqui não é de Daniel, em primeiro lugar. É a ausência de Deus.
ele deve perceber que ele está buscando por conta própria solucionar um mistério que cabe apenas a Deus solucionar. A atitude dele tem sido a mesma de Nabucodonosor. E é isso que o narrador bíblico quer ensinar para o leitor da Escritura. Você não pode agir como Nabucodonosor. Que provocação interessante, né? Muito legal mesmo. Em cima dessa questão de você procurar ou não Deus na história, a próxima pergunta que nós vamos colocar fala um pouquinho disso. E a pergunta que veio, de novo, tá? Eu vou dar o perfil da pessoa, é a Hanna.Fernandes. Vai aparecer aí para você direitinho. E ela pergunta o que teria acontecido se os três amigos se curvassem diante da estátua. Deus poderia ou teria matados, né, esses homens? Existe algum indício disso? Ou eles fizeram pela obediência mesmo, ainda que não com a certeza de que seriam ali executados, mas que Deus os preservaria por conta da obediência? A pergunta é o que aconteceria se eles tivessem Se eles tivessem feito, se tem alguma indicação de que eles iriam morrer. Porque o que eu imagino do questionamento dela é, se você curvar, se você não se curvar, você é lançado na fornalha. Se você se curvar, Deus vai matar, não vai acontecer nada. Fica aí um dilema que, em alguns casos, às vezes é repetido hoje e parece que a gente sempre escolhe aquela opção que parece que Deus não vai ver o que você fez de errado. Ótimo, excelente pergunta, muito interessante. Bom, eu acho que esse caso seria bem semelhante ao de Mardoqueu e Esther, lá no livro de Esther, né? Recentemente eu dei para os jovens da minha igreja um estudo sobre o livro de Esther, né? Nós passamos um ano fazendo uma exposição de Esther. E, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, Mardoqueu e Esther não são exatamente exemplos de pessoas fiéis a Deus. Porque, na verdade, eles se mostraram bem fiéis a Deus. O tempo inteiro, eles estavam buscando esconder a sua real identidade judaica. Eles estavam com vergonha de pertencer ao povo de Deus. Porque a sua judeidade, a sua identidade judaica, o seu pertencimento ao povo de Deus estavam causando empecilhos a eles. Eles queriam ascender na escala persa, né? Mas, ao mesmo tempo, o fato de eles pertencerem ao povo de Deus e de terem que ser fiéis a Deus, obedecendo a toda a sua lei, causavam uma série de empecilhos a ele. Então, eles simplesmente buscaram esconder quem de fato eles eram, que eles eram judeus e que pertenciam ao povo de Deus. Foi por isso que Esther, né, optou por comer da comida persa, enquanto Daniel e seus três amigos recusaram a comida babilônica. Foi por isso que Esther, voluntariamente, né, optou por ter relacionamento sexual com um rei maligno, com um rei ímpio, com um rei pagão, quando isso era expressamente condenado pela lei de Deus. Então, na corte persa, né, Mardoqueu e Esther estavam se corrompendo. O que aconteceria se os três amigos de Daniel tivessem a mesma atitude de Mardoqueu e Esther na corte persa? Qual seria o resultado? Eles provavelmente estariam bem na corte babilônica, né? Eles provavelmente seriam estimados pelo rei Nabucodonosor, talvez tivessem uma vida fácil, uma vida tranquila, mas no final das contas, né, todo homem vai se apresentar um dia diante de Deus. Todo homem um dia vai estar diante do tribunal de Deus. Nós não servimos a Deus para que nós tenhamos uma vida fácil aqui nesse mundo. Por vezes, a fidelidade a Deus vai custar o nosso bem-estar, vai custar a nossa saúde, vai custar a nossa segurança e talvez até a nossa própria vida. Nós não servimos a Deus para ter uma vida fácil nesse mundo. Se nós queremos uma vida fácil nesse mundo, o que nós devemos então buscar é a infidelidade a Deus. Sim. A infidelidade a Deus geralmente resulta em fama, em sucesso, no amor do mundo, enfim, em várias coisas. Se você quer facilidade no mundo, então você precisa ser infiel a Deus. Mas nós não queremos facilidade no mundo. Nós queremos a vida eterna com Deus em Jesus Cristo. Né? E os amigos de Daniel estavam em busca disso. Tanto que eles falaram para Nabucodonosor o seguinte: olha, se o Senhor quiser nos matar, nos mate. Né? Deus pode nos livrar perfeitamente, mas se Ele não nos livrar, saiba o rei que nós não vamos nos prostrar diante da sua estátua, porque nós somos fiéis ao nosso Deus. Eles estavam dispostos a perder a sua própria vida para permanecerem fiéis a Deus. Então, se eles tivessem se prostrado diante da estátua, eles provavelmente teriam uma vida bem mais fácil e tranquila. Sim. Mas um dia eles estariam diante de Deus. Prestariam contas, inclusive, André, quando a gente já tem essa explicação que o irmão deu antes, fica muito claro que o autor coloca nesses amigos de Daniel
essa certeza de que Deus que resolve os mistérios, como ele tem ensinado, né? Exato. Que eles sabiam, falando, ó, se for da vontade de Deus, ele vai nos livrar. Exato. Como? Aí a gente não sabe. Com ele, né? Mas eles tinham essa certeza que o irmão vem comentando, de que o autor nos encaminha para isso, mas que está muito evidente nas atitudes deles e depois lá também na de Daniel, no capítulo 6, né? Exatamente. Perfeito. E assim, o ponto do narrador é o seguinte. Leitor, você não sabe onde está Daniel. Não sabe. Mas você pode saber uma coisa. Daniel está com Deus, independentemente de onde ele esteja. O que nós aprendemos nos capítulos 3 e 6 de Daniel é que Deus sempre está com seus servos, independentemente de onde eles estejam. Quer os seus servos estejam numa fornalha ardente, quer os seus servos estejam numa cova dos leões, uma cova cheia de leões, Deus está sempre com seus servos. Mesmo quando você não sabe onde está um servo de Deus, você sabe que Deus está com o seu servo. Independentemente de onde Daniel estivesse, o que nós sabemos é que Deus estava com Daniel e Daniel estava com Deus. E é isso que nós precisamos saber sobre Daniel. Ele estava acompanhado por Deus, independentemente de onde estivesse, porque era um servo real e genuíno de Deus. Toda essa aplicação que a gente fez do capítulo 3, ela serve para o capítulo 6 também, dá para a gente colocar tudo do mesmo jeito, a ausência dos amigos, a atitude de Daniel, toda essa aplicação a gente consegue transportar ali para a história do capítulo 6? Exatamente, né? Tudo que nós falamos a respeito do capítulo 3 pode ser perfeitamente aplicado ao capítulo 6, né? Da mesma forma como nós não conhecemos o paradeiro de Daniel no capítulo 3, nós não conhecemos também o paradeiro dos 3 amigos de Daniel no capítulo 6. Mas o que nós sabemos sobre os amigos de Daniel e sobre Daniel? Com base no capítulo 6, nós sabemos que Daniel era fiel a Deus. Com base no capítulo 3, nós sabemos que os amigos de Daniel eram fiéis a Deus. Então, uma narrativa ilumina a outra, né? O que nós sabemos sobre o paradeiro, tanto de Daniel quanto de seus 3 amigos, é que, onde quer que eles estivessem, eles estavam acompanhados por Deus. O autor não quer que nós nos perguntemos onde eles estavam. O autor quer que nós tenhamos a certeza de que, onde quer que eles estivessem, Deus estava com eles. Nós não sabemos onde eles estavam, mas nós sabemos onde Deus estava. E onde Deus estava? Com seus servos, sempre com seus servos. Para o povo judeu, nesse momento, né, exilado, em um reino distante, e a gente sabe que a história bíblica coloca muito a questão da terra, do território, dessa posse e tudo mais. Eles tinham, será, algum resquício ou alguma dúvida? O irmão citou a questão de Esther, de que Deus não estaria com eles. A gente pode, por conta do comportamento do judeu, pensar em alguma coisa do tipo assim? Ou não, André? Pelo menos nesses casos que nós citamos aqui, de Daniel e seus amigos, a fé deles era mesmo inabalável nesse sentido. Ótimo. Um conflito pelo qual os judeus piedosos do Antigo Testamento sempre passavam, né, especialmente na época do exílio, era justamente esse, né? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus não quer mais saber de nós? Né? Será que, por nós termos quebrantado a aliança de Deus, Deus finalmente se cansou de nós e nos deixou por completo e vai nos abandonar aqui na Babilônia e nunca mais vai se lembrar de nós? Será que os nossos pecados cortaram definitivamente a nossa comunhão com Deus dos nossos patriarcas? E essa é uma dúvida que assolava a mente dos judeus durante o período do exílio, sobretudo, né? Tanto que uma obra histórica do Antigo Testamento, como o Livro dos Reis, foi escrita justamente para defender o caráter de Deus. Deus não deixa de lado as suas promessas, né? O Livro de Reis é um livro histórico, com certeza, ele nos conta uma história factual, mas o objetivo do autor, desconhecido, né, ao narrar essa história, é defender que Deus cumpre a sua palavra. E era importante que um judeu do exílio ouvisse essa mensagem do Livro dos Reis, porque ele estava com a impressão de que Deus talvez não fosse cumprir a sua palavra. Deus prometeu que o exílio duraria 70 anos, mas a gente está vendo que o período está se aproximando e nada acontece. E será que Deus não vai cumprir a sua palavra? Será que Deus vai se esquecer de nós? Né? Então, no capítulo 9 de Daniel faz uma oração absolutamente comovente a Deus, né? E lendo o livro do profeta Jeremias, ele percebe, não, o exílio deve durar exatamente 70 anos. E o término desses 70 anos está se aproximando. Mas, aparentemente, não vejo nada acontecendo, né?
Deus, por favor, cumpre a tua palavra. Daniel estava aflito para que a palavra de Deus fosse cumprida. E Deus, então, cumpre a sua palavra. Deus desbanca o poderosíssimo Império Babilônico, que havia mantido os judeus no exílio por cerca de 70 anos e entrega esse império nas mãos dos persas. Então, Ciro, o primeiro monarca da Pérsia, no ano de 538 a.C., concede aos judeus que retornem ao seu território. Mas é bem importante mencionar também que Ciro não fez isso porque fosse bonzinho, ou porque tivesse um tipo de simpatia pelos judeus, ou porque tenha se convertido ao Deus de Israel. Ele fez isso porque era um político muito habilidoso. Ciro não fez isso apenas com os judeus. Ciro percebeu que, na verdade, se ele mantivesse aquela política de expatriação dos babilônios, aquela política de mandar os povos conquistados para terras estrangeiras, ele percebeu que, se ele mantivesse a política, os povos conquistados se insurgiriam contra a sua dominação. O que ele fez, então? Ele permitiu que os povos conquistados retornassem aos seus territórios originais, para que, assim, os povos conquistados se sentissem felizes. Ele não fez isso porque era bom, não fez isso porque temesse ao Deus de Israel, fez isso porque era um político muito habilidoso. E os judeus, então, foram beneficiados por essa política de Ciro. Então, Deus estava providencialmente controlando o curso da história, levantou esse monarca absolutamente ímpio, chamado Ciro, para beneficiar o seu povo, para permitir que o seu povo voltasse ao seu território conforme a profecia que o próprio Deus tinha dado. A palavra de Deus é confiável. O povo judeu que estava no exílio, por mais que estivesse com o coração angustiado e pesado, imaginando que talvez Deus tivesse abandonado Israel, viu tudo aquilo acontecendo com muita alegria, então retornou ao seu território finalmente. São passagens marcantes quando a gente fala do povo judeu, essas saídas e retornos à sua terra de origem, e fala muito também sobre a questão da religião e da fé. André, a gente vai caminhando para o final desse primeiro bloco. Nós pegamos, por conta da nossa enquete, alguns comentários que eu vou colocar aqui também, para dar voz ao nosso telespectador, e aí o irmão vai poder fazer algumas observações em cima dessas questões que forem levantadas aqui. O primeiro comentário que a gente separou é do Adailton, e ele fala o seguinte, ele na verdade responde, não. Daniel não se prostrou. Se ele foi um dos jovens separados para não adorar a outro Deus e fez a diferença. Eu imagino que ele fala dessa questão do chamado, mas apesar de ter sido chamado, vamos entender assim, na sua infância por ser judeu, ali ele não tinha nenhum chamado e não tinha nenhuma obrigação religiosa, vamos dizer assim, com a corte onde ele estava inserido, não é, André? Sim, de fato. Daniel foi convocado pelo rei Nabucodonosor, para que compusesse a sua corte. Ele era um dos principais jovens hebreus, um dos jovens mais talentosos, e por isso ele foi convocado pelo rei para compor a sua corte. Então, por 3 anos, ele foi submetido a um programa de rígido ensino na Babilônia. Ele aprendeu a língua dos caldeus, as artes mágicas dos caldeus, as ciências dos caldeus, durante 3 anos. Mas será que essa influência que Daniel recebeu na Babilônia acabou influenciando seu coração? Porque, na verdade, isso é uma questão bem interessante, Porque, na verdade, os judeus, sempre que se viram num contexto estrangeiro, acabaram se corrompendo, acabaram sendo influenciados pelas nações estrangeiras. Por exemplo, enquanto Israel estava no Egito, durante aqueles cerca de 400 anos, Israel foi profundamente influenciado pelos egípcios. Isso fica muito claro em Josué 24 ou em Ezequiel 20. Os judeus no Egito se tornaram politeístas, passaram a adorar aos deuses do Egito, se tornaram adoradores das divindades locais, se esqueceram do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não se lembravam sequer do seu nome mais. Muitas pessoas têm uma visão muito romântica da permanência dos israelitas no Egito, imaginando que durante 400 anos eles continuamente clamavam a Deus pedindo por libertação, mas não. Eles estavam suspirando, estavam reclamando, mas não estavam suplicando a Deus por libertação, porque eles nem se lembravam do nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles haviam se tornado politeístas. Num contexto estrangeiro, de forma geral, os judeus acabavam se tornando politeístas. E é justamente por isso que Deus ordenou que Israel, quando entrasse em Canaã, expulsasse todas as nações, para que as nações de Canaã não influenciassem negativamente o povo de Deus. Porque sempre que Israel estava imerso num contexto estrangeiro, acabou se corrompendo, acabou se tornando politeísta. Mas, por mais que Daniel e seus amigos tenham sido submetidos àquele rígido programa de ensino na Babilônia por 3 anos, eles continuaram fiéis a Deus.
eles permaneceram fiéis ao seu Deus. Né? Isso fica claro ao longo de toda a sessão aramaica de Daniel. Né? Eles sempre permanecem fiéis a Deus, sempre se mostram leais ao seu Deus, e Deus sempre se manifesta a esses rapazes hebreus e dá a eles revelações e interage com eles e tem um relacionamento íntimo com eles. Né? Eles não se esqueceram do seu Deus, mesmo nesse contexto adverso. De dificuldade, muito legal. O próximo comentário, nós vamos colocar aí na tela, professor André, é do Highlander, e aí é o nome do perfil, tá bom? Aparece ali para você. Talvez ele estaria a serviço do rei em outro lugar. Jamais ele se prostraria. E aí, André, entra aquilo que eu comentei anteriormente, né? Às vezes a gente fica querendo passar um pano na história, né? Como o pessoal gosta de dizer, né? Sim. Não, então Daniel não estaria nem lá. De repente ele estava em outro país, estava numa missão, estava em outra... Parece que não é bem isso que é a indicação, né? Pois é, pois é. Muitas propostas têm sido feitas, né? Tentando identificar o lugar onde Daniel estava, né? Será que Daniel tinha viajado para outra província, a serviço do rei? Onde Daniel estava? Bom, com um pouco de criatividade, nós podemos aventar muitas possibilidades, mas nenhuma possibilidade tem fundamento bíblico. Né? Mais uma vez, né, o ponto do narrador é que nós não percamos de vista o que ele quer nos ensinar. Não importa onde Daniel estava, e nós não temos como saber onde Daniel estava. Independentemente de onde Daniel estivesse, o que nós sabemos é que Deus estava com ele, e isso é tudo que nós precisamos saber. Sim. Né? Deus estava com Daniel em qualquer lugar onde ele estivesse. É fundamental essa perspectiva. O último comentário que a gente separou, do Kleber, e ele também respondendo na nossa enquete, fala que não, Daniel não se prostrou diante da estátua. E aí ele coloca, porque ele estava entre as autoridades do reino, o cargo dele, de alguma forma, o eximia de fazer essa adoração, André, e os outros amigos não tinham esse cargo? Tem uma indicação nesse sentido? Não. Bom, se a estátua de fato era uma homenagem a Daniel, né, Daniel, evidentemente, não se prostraria diante de si mesmo. Né? Mas a questão fica mais grave ainda. Porque se a estátua fosse uma homenagem a Daniel, qual era a atitude de Daniel diante dessa homenagem de Nabucodonosor? Né? Como Daniel estava lidando com a situação? Será que Daniel estava provando aquilo? Será que ele estava profundamente incomodado? Sim. O que Daniel estava pensando naquele momento? O que estava passando na sua cabeça? E, mais uma vez, nós não temos resposta alguma. Né? O narrador quer deliberadamente nos deixar sem chão. Ele quer que nós nos concentremos apenas naquilo que ele quer nos passar. Ele não quer que nós percamos a concentração ou nos distraiamos com algo alheio ao seu objetivo. Ele quer que nós estejamos concentrados, totalmente concentrados na mensagem que ele quer nos passar. E, novamente, a mensagem é, não importa onde Daniel estava. O que importa é que Deus estava com ele. Inclusive, quem era mestre nessa questão de deixar as histórias sem resposta ou sem fim, era o mestre, né? Jesus gostava muito de fazer essa arte, né, da retórica. Ele conta a história, mas o final dificilmente você tem. Fica sempre na sua imaginação ali, né? Exatamente. As pessoas ficavam com um ponto de interrogação na cabeça, né? O que será que ele está falando, né? A gente fica até hoje, O que significa? Exatamente. O que significa isso, né? Até hoje a gente fica querendo vasculhar ali, querendo saber as histórias. Mas essa é a arte de um bom contador de história. Exatamente. O ouvinte fica envolvido. Sim. Porque ele não tem um fim, então ele vai ficar pensando naquilo, Sim. Às vezes ele acha um fim. Mas será que era isso mesmo? Isso é bem interessante, porque o objetivo da Bíblia nunca é responder a todas as nossas perguntas. Exatamente. As nossas perguntas são nossas perguntas, as nossas curiosidades. O objetivo da Bíblia é nos passar a mensagem de Deus, e apenas a mensagem de Deus. Nós podemos ter muitas e muitas dúvidas sobre muitos e muitos assuntos, mas a Bíblia nunca tem o objetivo de responder a cada uma das nossas dúvidas. Sim. A Bíblia quer que nós nos concentremos na mensagem de Deus. A mensagem central, né, do Evangelho, essa boa nova de salvação. André, eu vou precisar fazer um intervalo. É rápido, é o tempo do irmão respirar um pouquinho aí, mas a gente ainda tem um tempinho no próximo bloco, principalmente para algumas considerações finais sobre o tema, mas principalmente uma aplicação. Poxa, Daniel não estava, não adorou, não relata, o autor deixou escondido, a mensagem principal. O que você tem que fazer com tudo isso na sua vida? Tá bom? Uma aplicação para você, na sequência, fica ligadinho. Antes do intervalo,
Tome nota do telefone da Agrade, da Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Você que gosta do estudo e da leitura das Sagradas Escrituras, quer se aprofundar nesse conhecimento da teologia, vai lá para a Agrade, corre lá. Com certeza você vai encontrar um curso que vai te ajudar nesse sentido. Código 11 3115 0819 é o telefone da Secretaria-Geral, tá bom? Que fica aqui em São Paulo. Mas a Grade tem unidades espalhadas em todo o Brasil, além de ter aquele formato online também que te aproxima e muito da chance de estudar. Então liga lá, tire as suas dúvidas, pega as informações para quem sabe você se tornar o próximo aluno da Grade também, tá bom? Vai aparecer o nosso QR Code, que é o passaporte que vai te levar lá para o nosso canal do YouTube, canal oficial da HIT no YouTube. Todas as entrevistas do Vejam Só estão lá à sua disposição. Então aponta o seu celular com a câmera fotográfica habilitada, automaticamente você já vai lá para o YouTube. Não é inscrito? Se inscreva no canal, faça parte dessa comunidade. Você consegue ver aquelas entrevistas que você perdeu, você consegue rever aqueles programas que você mais gostou, você consegue separar alguns trechos, pegar alguns trechos, compartilhar esse conteúdo. O André comentou aqui, eu estava dando aula para os jovens, de repente surgiu esse tema na escola bíblica dominical. Encaminha o vídeo lá para o pessoal poder assistir também e refletir junto com a gente, tá bom? Então, fique à vontade lá no nosso canal do YouTube, além das demais redes sociais da HIT, que também estão à sua disposição. Você que gosta de rede social, tá lá, ó. Procura a HIT por lá, que tem muita informação para você também, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, depois de um intervalo bem rapidíssimo aí na nossa conversa. Hoje, falando sobre um episódio muito interessante registrado lá no livro de Daniel, que é aquele episódio da estátua, onde os amigos não se prostraram diante da estátua e foram lançados na fornalha de fogo. E Daniel? Onde estava Daniel nessa história? Será que ele se prostrou? Não. Respondemos todas essas perguntas contando com a brilhante colaboração do professor André Soares, ele que é membro da Igreja Batista Bíblica, nos ajudou nessa caminhada, dando muita informação, muito conhecimento, várias pontuações interessantíssimas sobre o livro e de maneira muito mais específica e particular dessa história envolvendo Daniel. Na sequência, ele vai ter a oportunidade de fazer algumas considerações finais e uma aplicação para você também sobre o tema, tá bom? Antes disso, deixa eu dar aquela moral para você que nos assiste, nos acompanha e manda sua foto para participar aqui do Vejam Só. Lembrando que todo mundo que manda foto concorre a prêmio, tá bom? Então você manda sua foto, que a produção vai preparar um presente bem bacana para você, para te enviar aí na sua casa, tá bom? Além de mandar a foto, você encontra também no nosso perfil do Instagram várias oportunidades de você concorrer a materiais que são disponibilizados pelos nossos entrevistados também aqui no programa, tá bom? Então, fica atento lá ao nosso perfil do Instagram, que é por onde você pode mandar, inclusive, a sua foto, aparece aí na sua tela, @programa Vejam Só. Tá assistindo agora o Vejam Só. Já abre lá o seu Instagram, já vai na mensagem, já tira a foto e já encaminha por lá mesmo. Nome completo, cidade, estado e se alguém aparece com você ou fez a foto, manda o nome que a gente dá o crédito aqui também, tá bom? Se você preferir, Zé, que eu não uso o Instagram, não gosto, não tenho, vai lá no Facebook, não tem problema, facebook.com/programa Vejam Só. Lá você consegue da mesma forma, você vai na mensagem, já tira a sua foto, já encaminha, manda suas referências, o nome, a cidade, o estado, tudo direitinho pra gente, que nós vamos dar aquela moral para você aqui no programa, tá bom? Então escolha a plataforma que você prefere e envie, participe, concorra, obviamente, a prêmios aqui no Vejam Só, tá certo? Vamos colocar na tela, então, as nossas fotos de hoje. E a primeira delas vem lá da Bahia, da cidade de Candeias. E quem aparece aí para você é a Andréia Jesus, acompanhando o Vejam Só também. Andréia, minha irmã, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A Bahia sempre com uma audiência muito grande aqui no Vejam Só. A gente recebe muita participação da Bahia também. Um forte abraço a você. Terra maravilhosa.
A nossa próxima foto vem de Goiás, lá da cidade de Rio Verde. O Washington Pérez é quem aparece aí para você. Boa, Washington, meu irmão, acompanhando o Vejam Só também. Obrigado pelo carinho, Washington. A galera aí também de Goiás, né? Cidade de Goiânia. Também muita gente participando. Obrigado, meu irmão. Forte abraço, Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado pelo carinho e atender o nosso convite para participar aqui do Vejam Só, tá certo? André, na verdade, antes das considerações finais, eu fico sempre muito preocupado, André, em dar oportunidade para o entrevistado falar, né? Porque o nosso telespectador cobra isso, fala, tem muito rodeio, demora muito, fala-se muito. Gente, televisão, né? É o business, é o negócio. E eu não posso esquecer de falar do site da HIT, que eu acabei esquecendo anteriormente. Então, acesse o nosso site www.hittv.com.br. Lá você vai encontrar muita informação da emissora, tá bom? E também, obviamente, dos programas que fazem parte da nossa grade. É mais um canal para você interagir com a gente aqui, tá bom? Então, vai lá no endereço. Se possível, salve esse endereço que aparece aí na sua tela, na barra de favoritos lá do seu navegador. Aí, com um clique só depois, você já clica lá e já é direcionado ao nosso site, tá bom? Lá você vai encontrar outras maneiras de interagir aqui com a HIT também, tá certo? Bom, feito o nosso comercial, que o pessoal não gosta muito, mas faz parte. André, eu quero caminhar primeiro para as nossas considerações finais. E a gente falou bastante sobre a forma como se aproximar do texto, a leitura que deve ser feita, a união dos capítulos, da lição que é transmitida. E aí fica um questionamento assim, que eu tenho muito comigo aqui no Vejam Só, que é o seguinte: o tamanho do interesse das pessoas por isso. Quem acompanha o Vejam Só normalmente tem muito interesse, o cara vai pesquisar mais. Vai poxa, será? Deixa eu olhar, Você percebe isso de uma maneira geral? Você falou que trabalhou lá com os jovens da igreja, trabalha. Você percebe isso de uma maneira geral, essa intenção de se aprofundar no conhecimento das Escrituras? Então, eu acho que, de forma geral, né, tem havido um crescimento do interesse, principalmente por parte dos jovens, né, quanto à Bíblia. É como se houvesse um redescobrimento da Bíblia, né? E acho muito bacana o que Deus tem feito, sobretudo entre jovens, né, de diversas cidades do Brasil, que têm redescoberto a Bíblia, têm redescoberto a teologia e têm demonstrado um interesse cada vez maior pelas coisas de Deus. Eu acho fantástico o que Deus tem feito aqui no nosso país, principalmente entre jovens, né? Assim, eu acho que tudo passa também pela liderança da igreja. Legal. Né? Há muitos líderes eclesiásticos, muitos pastores, muitos mestres na igreja que, infelizmente, não dão muita ênfase à instrução bíblica e optam por ficar no raso, né? Mas há muitos pastores também que levam o seu rebanho a se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus e a buscar extrair dela tudo aquilo que Deus quer que nós extraímos dela e que buscam obter na Bíblia toda a riqueza possível e imaginável, né? E há pastores que buscam fazer isso, há mestres que buscam fazer isso. E eu acho fantástico e louvável quando nós encontramos pastores, mestres, professores que estejam dispostos a liderar a sua igreja, o seu rebanho, na busca pela verdade bíblica, que sejam dispostos a levar a sua igreja a se aprofundar cada vez mais no oceano infinito e sem fundo da palavra de Deus, né? Porque, de fato, essa é uma fonte inesgotável de riqueza, né? Quanto mais nós cavamos, mais nós percebemos que nós podemos ir mais fundo, e mais fundo, e mais fundo. E nós, na verdade, nunca chegamos no fundo, porque não existe fundo. Essa é uma fonte inesgotável de riqueza e de conhecimento. Então, meus irmãos, se eu posso dar um conselho para vocês hoje é: estudem a palavra de Deus com seriedade, busquem penetrar nas profundidades da Bíblia. É maravilhoso o que você encontra na superfície, mas debaixo da superfície é muito ouro escondido, né? Então busquem encontrar ouro, você com certeza não vai se arrepender disso de forma alguma. Até só para a gente fechar esse parênteses com relação ao estudo, depois a gente vai para aquela questão da aplicação, uma época de muito acesso, né, André? Então é difícil hoje a pessoa falar, eu não tenho acesso. Sim. Tudo bem, alguns cursos são caros, demandam investimento não só financeiro, mas de tempo, mas tem tanto material de excelência no YouTube,
de maneira gratuita, basta você acessar, reservar um tempinho e estudar. Sim. É uma geração que não tem como reclamar do acesso às fontes, De forma nenhuma. O próprio programa Vejam Só, né, tá todo disponível no YouTube. Sim. Assim, debates riquíssimos, entrevistas riquíssimas e tá tudo de graça lá no YouTube, né? Tanta coisa que a gente encontra e realmente a ignorância não tem mais desculpa, né? Exatamente. Eu sei que sair da ignorância é difícil, porque você vai ser cobrado. Quando você aprende, você é cobrado. Mas, olha, vale muito a pena. Vale. A metáfora que o André usou é perfeita. Quanto mais você cava, mais material precioso você acha, de verdade. André, para a gente encerrar então com uma aplicação. Poxa, a pessoa ouviu ali muita história. Daniel não estava, não fez, os amigos e tal, os círculos ali da interpretação. Mas o que ela tem que fazer com tudo isso? Que lição prática, que aplicação prática a gente tira dessa passagem aí de Daniel? Ótimo. Eu creio que a maior lição que nós podemos tirar desse capítulo 3 de Daniel é que, independentemente de onde nós estejamos, quer nós estejamos dentro de uma fornalha, quer nós estejamos na cova dos leões, quer o monarca que reine sobre nós seja favorável, quer ele seja hostil, independentemente da situação que nós estejamos enfrentando, Deus está sempre com o seu povo. Deus, em Jesus Cristo, sempre está com o seu povo, sempre visita o seu povo, sempre acompanha o seu povo, sempre está com o seu povo em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à perseguição. Deus está constantemente conosco e não nos abandona jamais, né? A questão é, nós seremos fiéis a Deus, seremos leais a Deus, nós vamos nos mostrar sempre perfeitamente perseverantes na fé que nós recebemos dele mesmo, né? Fica essa meditação aí e meu conselho é sempre permaneça fiel a Deus, mesmo que isso custe tudo a você, porque ter a presença de Deus com você é a sua grande recompensa, e essa é uma presença que nem mesmo a morte pode interromper, né? Nem mesmo a perseguição pode interromper, né? Quem tem Deus consigo o tem por toda a eternidade. A gente fala sempre muito dessas questões de tempos difíceis, né, André? E de fato a gente vive um tempo muito complexo aqui no nosso Brasil, no nosso país, não só de questões econômicas, políticas, ideológicas, tanta dificuldade. E às vezes eu fico com essa impressão que o povo de Deus meio que perdeu a esperança de Deus intervir nessa nação aqui. Acho que a história de Daniel também pode trazer essa reflexão, esse ensinamento, né? Não, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É justamente nos tempos de crise, nos tempos de dificuldade, que o verdadeiro povo de Deus se manifesta, né? Há muitos que, em meio à crise, acabam abandonando a fé, se desinteressam por Deus, mas o povo fiel de Deus permanece firme e é justamente nesses momentos de dificuldade que o povo de Deus real e genuíno se manifesta, né? Então, que nós permanecemos firmes apesar dos tempos sombrios e difíceis em que nós vivemos, né? E é um povo que tem que se manifestar ativo em oração e em pregação do Evangelho. Sim. Olha o chamado da igreja aí, ó. Foi para isso, para orar e para pregar essas boas novas do reino. Amém. André, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Deus continue abençoando a vida do irmão. Sempre uma alegria bater esse papo com você. Obrigado. O prazer foi todo meu. Sempre um prazer poder participar aqui e compartilhar um pouco do que Deus tem dado a nós, né? E não é pouco não, hein, André? Tem dado muito, viu, meu irmão? Muito mesmo. Deus continue abençoando Amém. A vida do irmão também. Só Amém. para reforçar os contatos, tá bom, do André? Estão à sua disposição e fique à vontade. Tirar dúvidas sobre o tema, conhecer o Ministério do Irmão ou outros questionamentos, inclusive do material que a gente mostrou no primeiro bloco, tá bom? Fique à vontade. Põe na tela aí o resultado da nossa enquete, o resultado final, né, da enquete. Se você acredita que Daniel se prostrou diante da estátua de Nabucodonosor, 3% responderam que sim, 97% responderam que não. Olha, eu não tenho na memória algum outro resultado que tenha sido tão distante assim, quase unânime. Uma vez que eu tô do lado vencedor da enquete. Também? O André sempre vem na questão da escatologia, que não é o pensamento mais comum, de fato. É verdade, é verdade. Muito bom. Olha, obrigado, viu, pelo carinho, obrigado pela audiência, pela sua participação. Sempre importantíssimo contar com a sua colaboração aqui no Vejam Só, tá bom? Amanhã nós estaremos de volta, se assim for da vontade de Deus, com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!